Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à aula de número 08. Bom pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre história de Procedure. Vamos começar a dar os primeiros passos aí para um módulo mais avançado do uso do SQL, ok? Na sequência a gente vai falar depois de triggers também, ok? Mas vai ser isso na aula de número 09. Nessa aula a gente vai falar exclusivamente de história de Procedure para não ficar muito grande a aula e não ficar muito cansativo para vocês, tá certo? E a gente poder ficar somente nesse assunto aí para não misturar os assuntos de storage e trigger. Tá legal? Bom, antes da gente ir lá para o SQL, vamos falar aqui sobre história de Procedure. O que é uma história de Procedure? Ela nada mais é do que uma sequência de grupos de comandos, né? Então você pode, por exemplo, como se estivesse criando um programa mesmo, né? Então você pode ter selects, você pode ter inserts, você pode ter updates, você pode ter alterações de tabela, você pode ter outras consultas, você pode ter um for dentro disso daí. Então você pode criar um programa bem grande, onde você vai estar consultando muitos dados e tratando esses dados e aí finalizando isso daí. A história de procedura ela não necessariamente precisa retornar algo, mas ela pode ser com o objetivo de executar e preparar o dado para que você faça algo, certo? Ou ela é executada para atender a execução de um outro comando subsequente a ela. Então tem uma diversidade de uso. Bom, por que a gente está falando de história de procedure? Porque quando a gente fala em desenvolvimento três camadas, é tudo que a gente aprendeu até agora. Se a gente parasse o curso aqui, agora, como é que vocês poderiam usar tudo que vocês aprenderam na camada de desenvolvimento? Então, lá no seu programa C Sharp, no seu programa PHP, no seu programa ASP, no seu Excel, né, qualquer programa que você esteja desenvolvendo, você ia poder usar todos os comandos que nós vimos escrito lá no programa. Então você ia digitar cláusula SQL dentro do seu programa, né? Você digitaria ela como se você estivesse criando uma string, né? Você vai criar uma string com toda a cláusula SQL e vai enviar essa string para o objeto de banco de dados, né? Você vai fazer uma conexão através do protocolo ODBC, né? Vai chegar no banco, passa a informação, o banco processa e ele devolve para você o resultado. Então a programação ia estar no teu programa. Vamos imaginar que esse programa é um programa executável, né? Hoje em dia a gente tem muito programas interpretados, né? Onde ele é um misto, né? Existe o programa 100% interpretado, que a gente chama de script, por exemplo, JavaScript, né? O nome diz. Então ele é um código aberto que toda vez ele é processado pelos servidores de internet, seja o IS, seja o Apache, ele é processado e aí devolve o resultado da programação. Isso é um script. Assim como o VBA também, né? O código está lá, todo escrito. O programa Excel interpreta esse código e executa ações que você desenvolveu. E aí existem os programas novos que são híbrido. Ele é parte compilada e parte interpretada. Tá? Então a gente tem muitas DLLs, até tem os executáveis, mas também tem a parte de script. E tem os programas que são 100% executável, né? Ele é um exe com tudo embutido, tudo encapsulado, né? Você pega esse executável, põe na máquina e ele já sai rodando. Programas escritos em C normalmente são 100% exe, não precisa de instalação, não precisa de nada, né? Simplesmente coloca na máquina e ele roda. Existem programas como Delphi, os outros programas, a maioria é tudo híbrido. Você precisa de um timezinho ali para poder executar, você precisa de um framework para que ele funcione. Ele sozinho, só o seu programa não é suficiente, precisa de um framework para interpretar ele. Então, gente, o que nós vimos até agora nada mais é do que um script. Quem é o interpretador de todas as cláusulas SQL que nós vimos? O próprio SQL Server. Então, mesmo que você escreva no seu programa, você precisa mandar esse comando para o SQL Server, ele interpreta esses comandos e traz o resultado para você. Então veja só a situação, o teu código SQL está dentro do executável e foi compilado junto com o seu executável. Isso quer dizer que se você precisar alterar,
o seu acesso a dados, seria a terceira camada, eu preciso abrir o executável, mexer nos meus comandos SQL, fechar de novo, compilar e levar para o cliente. Então toda vez, né, abre o executável, pega o código-fonte, mexe, compila e manda para o cliente. Enquanto que se você separa as camadas, programa e banco de dados, eu mexo aqui, eu mexo no banco de dados e aqui continua vivo. Aqui continua chamando o quê? Uma história de procedure. Ele vai executar uma história de procedure, que é um monte de comando que você executou, ele devolve a resposta e o programa apresenta ou faz o que tiver que fazer com essa informação. Então a alteração acontece aqui. Aqui eu não mexo nada, eu não preciso mexer no executável, não preciso de instalação, não precisa de setup, não precisa fazer nada. Basta eu mexer aqui. Esse é o bacana da história de procedure. Ela vai me permitir fazer esse tipo de coisa. Isso facilita muito a manutenção do sistema. Certo? Então, recapitulando, né? Então, tudo que vocês aprenderam até agora estaria dentro de um executável, encapsulado no executável. O que nós vamos fazer agora é permitir a separação, né, do banco com o executável. Bora lá para a aula? Bom, gente, esse aqui é o conteúdo programático do avançado, né? Então, como eu expliquei, a gente vai falar de história de procedure, depois vamos falar de triggers e funções e fazer algumas alterações de estrutura de tabela de dados. Já vimos algumas coisas, mas a gente vai ver um pouco mais. E depois a gente vai falar de acesso do banco através de VBAs. Eu vou mostrar uma programação simples para a gente poder executar consultas, incluir, alterar e excluir. Eu vou mostrar das duas formas, utilizando o uso de história de procedure e escrevendo direto do... Okay? Assim como eu vou fazer com o ASP também e mesclando com o JavaScript para a gente poder fazer uns acessos bem interessantes. O que eu vou fazer no ASP, o uso no PHP, a ideia é a mesma, tá? Então, para quem programa em PHP, vai poder sacar a ideia aí e poder utilizar. Então, vai ser bem legal. Quer dizer, vocês estão vendo que eu não vou mostrar para vocês só o uso do SQL. Vocês vão poder ver na prática, na programação, como usar tudo isso, tá ok? Bom, pessoal, já estou aqui no meu banco de dados. Então, vamos lá abrir nossa área de trabalho, né? Vou clicar aqui em nova consulta. E aqui a gente vai começar a escrever a nossa primeira história de procedure, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma história de procedure onde vai nos permitir fazer inserção de pessoas, beleza? Então o comando é o seguinte, vamos lá. Create procedure SP, né? Eu coloco SP que é de história de procedure, gente, mas o nome vocês escrevem do jeito que vocês acharem melhor, tá ok? SP, eu vou chamar de save TB pessoa, beleza? Bom, e aqui a gente vai passar o que? Os parâmetros que essa história de procedure vai receber. Que parâmetros que ela vai receber? Já que a gente vai fazer uma inclusão, eu preciso passar como os parâmetros os campos, obviamente. Então é ele que nós vamos passar aqui de parâmetro. Então, para eu criar uma variável de parâmetro, a gente sempre vai utilizar o uso do arroba. Então eu vou repetir o mesmo nome para ficar até mais fácil, tá? Arroba código pessoa, e aí eu preciso falar o tipo dela, que é inteiro. É o que a gente está vendo aqui, ó, inteiro, ok? Vamos lá. Vírgula, arroba, nome pessoa, que é o próximo campo. nvarchar de70. Pronto, passei os dois campos de parâmetro. Vou dar um S, né, para dar sequência. E agora vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na mesma procedure tanto inclusão quanto alteração. Então assim vocês passam os parâmetros e a história de procedure decide se vai ser um insert ou se vai ser um update, ficando mais fácil para o programador. Beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer o que? Um if. Olha que bacana, aqui já tem alguns comandos aí para fazer condicional, né? Então if exist, né? Se existir, select código pessoa from tb pessoa James. Por que não está aparecendo aqui na lista, James? Gente, TB pessoa James, porque o banco está no master aqui. Então já vamos alterar aqui de master para curso. Pronto. Agora vamos ver se vai aparecer aqui o TB pessoa. TB pessoa
James. Ele ainda vai demorar um pouquinho para ativar, mas já vai aparecer aqui. TB pessoa, no lock, where, arroba, ou desculpa, código pessoa, que é igual ao parâmetro enviado, código pessoa. Fecha. Bom, gente, o que eu estou fazendo aqui? Então, a leitura é, se existir um registro na TB pessoa, ali eu só passei um campo, porque eu só quero um retorno, um dado, né? Então é só para retornar alguma coisa. Então, se existir um registro com o código pessoa que foi enviado, então é um update. Se não existir, é um insert. Beleza? Então vamos dar um begin end. O begin end é para você falar que tudo que está dentro desse begin end faz parte do if, né? E aqui a gente tem o else. Tudo que tiver dentro do begin end faz parte do else. Então if e else, tá ok? Begin end é para fazer o bloco de comando. Bom, assim como, por exemplo, esse bloco aqui no caso do JavaScript, ele é feito como? Assim, né, gente? Abre e fecha chaves. É isso? Chaves? Chaves. Então, esse aqui define o início e fim de bloco. No caso do SQL, é o begin end. Bom, então vamos lá. Vamos escrever agora, já que existe, então é um update, certo? TB pessoa. TB pessoa. James. Set o quê? Eu só tenho um campo para alterar, né? Então é nome pessoa. Igual arroba o quê? O nome pessoa. Mas eu vou fazer o seguinte, tudo que vier de nome, eu quero já que fique em letra maiúscula. Não importa como o cara vai digitar, eu quero tudo em letra maiúscula. Então aqui eu escrevo o quê? Uppercase. É o nome da função que me permite... Desculpa, é uppercase. Isso. O case. O case, sim. É upper. Então você escreve o upper para ele transformar tudo em maiúscula, ok, e depois é o where, código pessoa igual ao que? O parâmetro código pessoa. Pronto. Então aqui, se existir, ele já vai alterar com o nome que foi enviado para cá, ok? O código não pode alterar, já que ele é um campo-chave, certo? Agora vamos fazer o nosso insert. Então no insert é insert into tb pessoa. Vamos aqui passar os campos para garantir. Caso a tabela sofra alguma alteração, mesmo que eu esqueça de mexer aqui no insert, vai continuar funcionando porque eu estou declarando os campos que hoje existem. Se amanhã aparecer mais um, ele vai. Se amanhã aparecer mais um campo e esse campo não for nulo, essa história de procedure vai continuar funcionando, mas o campo novo vai receber nulo como valor quando inserir, tá certo? E aí, para ele receber um valor correto, eu tenho que vir e fazer a inclusão desse campo aqui no insert e no update. Mas ela não vai dar pau. Agora, se eu não declarar os campos aqui e você incluir um novo campo, com certeza isso aqui vai dar pau, porque ela vai estar achando que tem que está prevendo 3 campos e você só está prevendo 2 campos. E aí vai dar erro. Por isso que é melhor declarar os campos aqui, ok? Nome pessoa, fecha o parênteses aqui. Vamos colocar aqui embaixo para ficar mais bonitinho. Indentado legal. E agora vamos para o values. Vamos colocar aqui os parênteses. E o parâmetro é o que? Código pessoa, que é o que nós passamos lá, vírgula, nome pessoa. Fechou. Pronto. Está feito o insert. Então, apenas com os parâmetros enviados, ele testa para ver se existe o registro. Se existir, ele faz um update. Se não existir, ele faz um insert. Simples assim. Bom, nesse caso aqui, eu estou passando o código para fazer a inserção. Poxa, mas toda vez é eu que vou saber qual é o próximo código? 1, 2, o 3, o 4, o 5. Eu queria que ele incrementasse esse código sozinho. Como é que eu faria isso? Bom, nesse caso, eu ignoro o parâmetro do código passado e vou eu mesmo gerar o próximo código. Como? Lembra que eu falei para vocês que a gente pode fazer uso de select no insert. Então vou abrir um parênteses aqui, select, ok? Max
code pessoa, ou seja, eu estou pegando o maior número que exista cadastrado de código pessoa from tb pessoa no lock, né? E aí não tem o where, porque eu quero saber quem é o maior, ok? E quando ele achar o maior, ele soma 1. Certo? Então é isso que ele vai fazer. Ele vai achar o maior e vai achar 1. Bom, e se ele não achar nenhum, o que vai acontecer? Vamos ver se isso funciona. Aqui, ó. Ele trouxe o 13, porque existe. Mas vamos colocar uma cláusula aqui, porque eu quero que ele não ache nenhum, né? Porque é o que vai acontecer. O banco vai estar vazio. A gente tem que prever essa situação. O banco está vazio. E aí, ele não acha nenhum. O que é que ele ia fazer? Opa, código 20. Ele vai ficar nulo. Tá vendo? Não vai funcionar. Eu não quero ele nulo. Nesse caso, vamos usar um outro comando chamado nós vamos usar um comando, que é esse camarada aqui. Gente, eu não sei pronunciar o nome desse comando aqui, ó. Oal Ace. Não sei o nome, não sei pronunciar esse treco. Definitivamente não sei. Então eu passo ele, ok? Passo o resultado aqui, que é o max. E aí eu digo que eu quero um 0. Ok? Então, se ele for nulo, ele transforma o resultado em 0. 0 mais 1, aí sim ele consegue somar. Porque nulo não vai somar nulo com mais 1. 0 ele vai dar certo. Vamos ver o que vai acontecer? Vai virar 1. Então, caso ele não ache nenhum registro dentro do banco de dados, ele já vai somar 1 e aí a gente passa a ter o primeiro contador. Caso ele encontre, ele vai pegar o que ele achou, o máximo que ele achou, e vai passar para o 13. Então, o maior neste momento é o 12 e depois o 13. Vamos ver se isso é verdade? Então, vou dar aqui um select asterisco com tb pessoa, né? E vou colocar o que? Um order by código pessoa desk, que eu quero que venha do maior para o menor, que é para a gente já saber qual é o maior. Olha lá, é o 12. Vou ensinar um comando novo aqui para vocês, hein? Se eu quisesse somente a última linha, a primeira linha maior, né? Porque já que ele está vindo do maior para o menor, eu só quero que ele me mostre somente a primeira linha. Eu tenho um comandinho chamado top. Então eu falo, eu quero a primeira linha, top 1. Tá vendo? Ó? Top 1. Então ele vai me trazer somente a primeira linha. Ou então imagina que você quisesse as 5 primeiras linhas. Então é top 5. Ele vai trazer os 5 primeiros. Aí, bacana, né? Vou deixar isso aqui como exemplo para vocês, tá ok? Vou deixar aqui comentado, né? Tá aqui, ó. Viu? Os 3 tracinhos é comentário, tá, gente? Eu vou deixar aqui comentado. Então, vou escrever aqui que isso aqui... Comando top retorna as 5 primeiras linhas do select. Tá certo? Então, vocês têm que lembrar que pode ser 1, 5, 10, 20, 200, quantas linhas vocês quiserem. Ele vai trazer aí, vai respeitar o top, certo? Bom, legal. Então, esse comando aqui vai funcionar. Então, vamos copiar esse comando aqui, que é o que nos interessa aqui, tá certo? Vou colocar aqui, ó. Pronto. Vou apagar isso daqui porque já vai estar lá, tá bom, gente? Então, ficou assim. A gente vai fazer um insert na TB pessoa. Passando como um parâmetro o código pessoa, o nome pessoa. O primeiro valor dele é o próximo código, né? Que ele vai pegar o maior número e somar mais um. E o nome é o nome que a pessoa escreveu. Pronto. Então, quer dizer, se eu passar ou não passar o valor aqui, tanto faz. Ele vai colocar aqui o próximo código e inserir esse registro. Bom, gente, essa é a nossa primeira história de procedure. Ok? Vamos executar? Comando executado com sucesso, ou seja, nossa história de procedure está criada, eu já posso utilizar ela. Aonde que ela fica? Aonde que eu vejo ela? Aqui, gente, ó, a gente tem a opção tabela, eu tenho a opção programação
ok? E tenho procedimentos de armazenamento. Aqui vai aparecer nossa história de procedure. Olha ela aqui, ó. Save pessoa. Se eu clicar com o botão do lado direito aqui, eu tenho a opção de modificar. Nesse caso, ele vai abrir o código para mim. Aqui bacana, ele traz o código para editar. Ó. Já trouxe todo o código. Então, se eu quiser dar manutenção. Se eu quiser dar manutenção, posso, né, alterar o código. E ele já trouxe aqui o comando que é alter table. Então, o create, alter procedure. O create procedure, como o nome diz, cria e o alter altera. Então, para você alterar uma história de procedure já existente, é o comando alter. Né? Então, é todo o seu comando, você dá alter. Ah, mas se eu quiser alterar só a primeira linha, eu posso fazer um alter assim? Só colocar a linha que eu quero alterar? Não. Você tem que trazer todo o código, né? Por isso que eu ensinei aqui para vocês, vou mostrar de novo. Vou até fechar isso daqui, ó. Não, cancela, não vou fechar não, que eu preciso salvar isso para vocês depois. Vamos supor que isso aqui tivesse fechado, não tivesse com a história do procedure aberto aqui. Você fala, pô, eu preciso alterar a história do procedure que eu criei. Acha ela aqui na lista de programação, clica com o botão do lado direito dela e pede modificar. Você tem a opção de script, que você pode fazer o script de criação. De repente você precisa guardar isso daqui para depois criar novamente. Olha aqui que bacana. Ele traz de novo, vai criar aqui ela e vai trazer ela aqui 100% já com o comando create procedure. Tá? Do jeitinho que nós fizemos. Só que eu preciso alterar. Para eu alterar, é só fazer alter procedure. E aí eu posso alterar o comando, a história de procedure que eu quiser e dou um Ctrl E para executar e recriar ela novamente. Beleza? Bom, vamos voltar aqui. Temos aqui nossa procedure, está criada e agora vamos ver como funciona essa procedure. Então eu vou descer aqui, vou comentar aqui para vocês entenderem, executando uma storage procedure, ok? Bom, gente, então vamos executar nossa história de procedure aqui. Para eu executar é exec, o nome dela, sp, save pessoa. Qual o parâmetro dela? Ele já mostra aqui pra gente, ó. Então o parâmetro é, vou colocar aqui, por exemplo, 1, teste. Nesse caso, o que eu estou fazendo, gente? O que nossa procedure vai fazer? Um teste. Vamos ver aqui o banco de dados. TB pessoa. Vamos lá. Existe? Existe. Eu passei um nome diferente? Passei. Então ele vai alterar o nome. Por que ele vai alterar o nome? Porque a história do procedure diz: se existir que a gente fez um select aqui, procurando pelo registro. Sim, ele existe. Então altera o nome para maiúsculo. É o código que foi enviado. Se ele não existe, insere tanto. Beleza? Então, vamos lá ver como é que vai funcionar. Vou selecionar e executar. Ele vai falar que uma linha foi afetada. Vamos dar um select. E aí o teste mudou. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Agora vamos fazer assim, ó. Eu vou mandar aqui um 0. Ok? O 0 não existe, como vocês podem ver. Então o que vai acontecer? Ele vai inserir o 13. Vamos lá. Executou. Vamos consultar. O 13 existiu. E se eu mandar de novo? Ele vai criar o 14. Select 14. Viu? Olha como fica mais prático o código dentro do seu programa. Então, dentro do programa ASP, dentro do PHP, dentro do .NET, dentro do C#, dentro do Java lá no seu aplicativo, essa é a linha que você vai executar no seu programa. Você vai passar o nome da procedure, os parâmetros dela e toda a programação está aqui dentro. É bem mais fácil, né, gente? Mais limpo até o projeto inteiro, né? É tudo muito mais simples. Certo? Muito bacana. Vamos criar mais uma procedure? Vamos criar uma procedure de delete. Então, a procedure é o quê? Praticamente a mesma coisa aqui, ó. Vou até copiar ela todinha aqui, só para a gente poder aproveitar o código e ficar mais fácil aqui a nossa criação. Então, aqui, vou até comentar aqui.
procedure para exclusão de registro. Vamos lá, vamos copiar. Então, create procedure, dessa vez é vou chamar de spdeltb pessoa. Eu preciso passar o nome? Não, não preciso mais do nome, só preciso do código. Muito bem. Aí eu posso fazer um teste. Se ela existe, aqui a gente faz o nosso comando. Deixa aqui o nosso comando. Nesse caso, já não tem mais else. Ok? Não tem else. Não tem. Tá tranquilo. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Delete. tb pessoa. Tiro o set. Não tenho mais set. Where código pessoa. Pronto. Return, que é o final da procedure, né? A gente não coloca, mas ele coloca pra gente sozinho, mas eu vou colocar aqui. Então é isso. Passa o código, se existir, deleta. Eu preciso fazer isso aqui, se existir? Então não preciso. Né? Eu precisaria, se eu quisesse, por exemplo, tratar aqui e fazer um retorno dessa procedure. Eu poderia fazer o seguinte, né? Vamos manter o else aqui, else begin end. Então, se não existir, ele vai fazer um selecting igual a 0 as retorno. Ok? Então ele vai retornar 0, não existe. Se ele existiu, ele vai executar igual a 1. Então o que vai acontecer nesse caso? Lá no nosso sistema, na hora que eu mandar executar, ele vai retornar um select. E aí eu posso testar se o delete foi feito com sucesso ou foi feito sem sucesso. Tá? Eu vou poder testar desta maneira. Agora, se eu não quiser fazer nenhum teste, simplesmente eu mando o delete, porque só isso daqui é suficiente, só essa linha. Porque o delete, ele assim, se ele existir, ele apaga. Se ele não existir, ele também não vai provocar nenhum erro. Ele não achou, ele não fez nada. Então não vai dar nada, não vai dar erro nenhum, vai ficar ok. Só que lá para o seu programa, você não sabe o que aconteceu. Você sabe que ele executou. O que aconteceu, você não sabe, porque ele também não vai te dar erro nenhum. Nesse caso... Nesse caso, você está retornando, então você sabe se ele conseguiu executar ou não a procedure. Vamos criar ela? Vamos lá. Vou selecionar ela todinha. Ctrl E. Criou. Agora vamos executar. Então vou lá dar um exec. Vou colocar ela e vamos excluir o 14 que nós criamos. Seleciona, executo. Olha lá, ele retornou 1, executou. Vamos mandar excluir o 14 de novo? Executa. Deu 0. Não executou, não excluiu porque ele não achou. Bacana, né? Então com isso a gente consegue estar criando. Olha que legal, gente. Vamos criar mais uma procedure aqui. Essa procedure aqui vai ser para consultar dados. Bacana. Vamos copiar essa aqui, já para a gente economizar aqui a nossa digitação. Então essa procedure aqui é de consulta. Então vamos colocar aqui um consulta. Ok? O que eu quero consultar? Código. Ou posso fazer uma consulta por nome também, certo? N varchar de 70. Bacana. Aqui eu não vou precisar de if else, nada disso daqui. Bacana, vamos lá. Então como é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui parâmetro igual a 0. Ou seja, se a pessoa não passar nenhum parâmetro, ele vai assumir que o valor é 0. E aqui, se não passar parâmetro, também ele vai assumir que o valor é branco. Certo? Então vamos fazer o seguinte. If. O if sempre tem que estar entre parênteses, tá bom, gente? If @code pessoa maior que 0, begin end. Ok? E vamos colocar aqui um outro if, nome pessoa diferente de branco. Diferente do parâmetro lá, quer dizer que a pessoa passou algum parâmetro. Vamos fazer aqui. Então, se tem código, a pesquisa é select asterisco from tb pessoa no lock where código pessoa. Código pessoa igual @ código pessoa. Feito. E aqui
a pessoa vai passar um nome. Eu não sei se esse nome vai estar correto, né? Então vamos ajudar a pessoa para ficar mais fácil aqui a pesquisa dela. Eu vou permitir que ela faça o seguinte. Então, se ela passar nome, pessoa, vou usar o comando like. Lembra do like? Ele permite você consultar independente de onde esteja a palavra. É isso que a gente vai fazer. Então, like, percentual, mais, eu estou concatenando, né? Mais nome, pessoa. Concatenando de novo, percentual. Então, se ela passar, tipo, só Júlia, ele vai procurar a palavra Júlia, não importa aonde, no lugar do nome, porque a gente passou o percentual tanto atrás quanto na frente. Então, ou seja, não interessa o que tem aqui e não interessa o que tem aqui. Ele vai pesquisar o nome Júlia. Ok? Então, se a gente quisesse limitar, tem aqui, então a gente poderia fazer o seguinte: falar, olha, você tem que, a partir do que você escreveu, ele vai tentar pesquisar. Se você colocar Júlia, então, o que tem para frente de Júlia, ele vai trazer. Se você colocar Júlia Cardoso, é o que tiver a partir de Júlia Cardoso. Se tiver ali, ele vai tentar encontrar. Então tem que ter no mínimo Júlia Cardoso. Esse é o mínimo que ele vai tentar encontrar. Se não achar, ele vai. Então assim, a gente pode brincar com isso daqui, né? Porque se você colocar o percentual na frente ou atrás, vai ficar muito grande, muito aberta a pesquisa. Então, a partir do que ele digitar, não interessa o que ele digitar, tem que pesquisar, não interessando o que tem a partir da direita. Então tem que existir o que tem à esquerda. O que tem que a esquerda é verdadeiro, a partir da direita pode ter qualquer coisa. Muito bem. Então, ou seja, nessa consulta aqui, o programador pode pesquisar tanto por código quanto por nome. E o sistema e a Procedure vai pesquisar por um ou por outro. Vamos ver se funciona. Criar. Ctrl E. Agora vamos executar. Exec. Vou copiar o nome aqui em cima para ficar mais fácil. Exec. E aí, vírgula, Paula. Fecha. Deu sintaxe de erro porque não passou o primeiro parâmetro. Vamos deixar como zero aqui para entender que é nada. Tá vendo? Então ele pegou Paula. Paula tem para frente teste, Paula tem para frente teste. Então ele trouxe os dois. E se eu fizer isso aqui, ó, 1, eu não preciso passar o segundo parâmetro. Ele vai trazer o teste. Se eu trouxer o 10, ele vai trazer o 10, Vanessa. Então eu posso pesquisar tanto por código quanto por nome. Beleza? Então isso fica muito mais fácil para a gente poder trabalhar aqui. Então com isso, gente, a gente economiza muito código, a gente descentraliza, né? Aquilo que eu te falei, a gente tira o código de dentro do executável, tira ele daqui e a gente passa a ter duas camadas, banco e programa. E a terceira, que é o front-end. Então fica mais fácil para dar manutenção no sistema, fica mais fácil para você migrar, né? O banco de dados está aqui. O que vai rodar aqui? É .NET? Ok. É JavaScript? Ok. É um aplicativo? Ok. Então fica mais fácil. Agora, se eu coloco tudo aqui, o que vai acontecer? Tudo que está aqui eu vou ter que reescrever no PHP, reescrever no .NET, reescrever no Java. Eu vou ter que reescrever tudo porque está encapsulado. Agora, se eu tiro, pelo menos, sei lá, 40% do sistema já está pronto, já está reescrito. Eu não preciso escrever mais aqui. Fica mais leve a escrita do sistema. Tá legal? Então, esses são alguns exemplos de história de Procedure, né? A gente poderia fazer diversos tipos aqui de história de Procedure. Tem várias coisas que você pode escrever aqui. Beleza, gente? Acharam bacana? Gostaram? Se tiver mais dúvida, me chama. Se precisar de mais exemplo, a gente conversa mais. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá ok? Então, assim, o objetivo aqui é sempre colocar vocês para pensarem, colocar vocês para trabalhar, para que vocês consigam evoluir, ok? A ideia de um curso, gente, não é dar para vocês todas as possibilidades, não é eu escrever para vocês todos os códigos possíveis. Vocês têm que evoluir de acordo com a necessidade do programa de vocês. Obviamente, eu estou aqui para vocês me procurarem, poder tirar as dúvidas, ajudar a vocês a pensar junto. Tá ótimo? Então é isso daí. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu gostei bastante. E vamos para a próxima aula, que será Trigger. Certo? Grande abraço a todos. Obrigado, fiquem com Deus.